Oi, pessoal. Já parou para pensar por que certos padrões se repetem em tudo, na natureza, na vida, ou porque às vezes a gente tem umas intuições que parecem vir do nada? Hoje, a gente vai explorar uma ideia fascinante, a de que existe uma arquitetura invisível no universo, uma espécie de memória que molda tudo, desde um simples floco de neve até os nossos próprios pensamentos. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Pensa comigo. E se tudo que a gente considera sólido, real, fosse na verdade só a pontinha do iceberg? E se existisse um mapa oculto, sabe? Uma planta baixa da própria existência? É exatamente essa trilha que a gente vai seguir agora. Para a gente começar, precisamos encarar um fato que é um pouco chocante sobre nós. A nossa percepção da realidade é bem incrivelmente limitada. A realidade que nos cerca é muito, mas muito maior do que a gente percebe. Nós só vemos uma lasquinha do espectro de luz, só ouvimos uma faixinha de frequências. É como tentar entender uma sinfonia inteira ouvindo uma única nota. O resto do universo está tocando a todo vapor, mas a gente simplesmente não tem os ouvidos para escutar tudo. E o ponto mais curioso é que isso não é um defeito, sabe? É uma característica de fábrica da nossa biologia. Um filtro que nos ajuda a focar no que é essencial para sobreviver. Só que isso nos deixa com uma pergunta gigantesca. Se a maior parte do mapa está escondida da gente, como é que se navega por ele? É bem aqui que a nossa conversa começa a ficar empolgante de verdade, porque vamos explorar justamente as ferramentas que nos permitem sentir e interagir com essa arquitetura invisível. Vamos para a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça, a ideia de que o universo não apenas existe, mas ele se lembra. O biólogo Rupert Sheldrake veio com um conceito que é, no mínimo, revolucionário: os campos mórficos. Tenta imaginar eles como campos de informação que carregam os hábitos de tudo no universo. Uma semente de pinheiro, por exemplo, sabe como virar um pinheiro porque ela consegue sintonizar no campo mórfico de todos os outros pinheiros que já existiram antes dela. Essa citação, ela muda o jogo. E se as leis da natureza não forem regras de pedra, mas sim hábitos cósmicos? Padrões que ficam cada vez mais fortes, mais prováveis, a cada vez que se repetem. É uma virada de chave na nossa perspectiva, né? A melhor analogia que a gente pode fazer é com a memória muscular. Sabe quando você aprende a andar de bicicleta? O corpo lembra o padrão. Então, os campos mórficos seriam tipo a memória muscular de toda a natureza, fazendo com que os padrões de sempre tenham mais chance de acontecer de novo. Ok, se os campos mórficos são a memória do universo, como é que nós, seres humanos, sentimos ou interagimos com essa memória? Vamos ver como isso se manifesta pra gente. Olha só, aqui a gente tem dois conceitos que se encaixam perfeitamente. Os campos sutis são a nossa interface de experiência. É a vibe que a gente sente num lugar, sabe? A atmosfera de uma sala. É como o nosso corpo sente os padrões invisíveis dos campos mórficos. A geometria sagrada, por outro lado, é a linguagem que a gente usa para mapear esses padrões. É como se fosse o alfabeto simbólico da organização do universo. Essas formas que a gente vê se repetindo na natureza e na arte antiga o tempo todo não são só bonitas. Elas são como uma gramática visual. Um círculo, por exemplo, simboliza integração, o todo. Uma espiral representa o fluxo de expansão e contração. Elas são chaves que nos ajudam a reconhecer e a nos alinhar com essa ordem que existe por baixo de tudo. E agora, o momento eureka. Vamos juntar todas essas peças e ver como elas formam um modelo coerente, integrado da realidade. A gente pode enxergar a realidade em camadas que se conectam. Lá na base, temos o físico material, os átomos, os corpos, tudo que a gente pode tocar. Logo acima, vem a camada mórfica, aqueles campos de hábito e memória que organizam a matéria. Em seguida, a camada sutil, a nossa experiência energética desses campos, a tal da vibe. Depois, a simbólica, a geometria, os mitos que a gente usa para mapear e entender esses padrões. E lá no topo, a racional, onde nossos modelos científicos tentam explicar tudo isso. E a implicação disso é profunda. Nós não estamos separados dessa arquitetura. Somos um ponto de encontro ativo, um nó onde todas essas linhas de hábito, de energia e de significado se cruzam. Nós somos participantes, não apenas espectadores. Isso tudo é fascinante. Mas, e na prática? Como isso se traduz em bem-estar, em uma vida com mais harmonia?
A palavra-chave aqui é coerência. Coerência é quando o nosso estado interno, nossos pensamentos, emoções, ações, entra em harmonia, em ressonância mesmo, com esses padrões maiores do universo. É um estado de alinhamento profundo. Pensa só na diferença entre estar em fragmentação e estar em coerência. Na fragmentação, a mente tem pensamentos que brigam entre si, as emoções são um caos. Já na coerência, a gente encontra clareza interior e bem-estar. A gente sai de um esforço todo disperso para um propósito alinhado, porque estamos fluindo com a corrente da realidade e não contra ela. E o ponto mais importante talvez seja este. Não é um exercício intelectual, não é sobre entender tudo. É um estado que se sente. É sobre afinar nosso instrumento interno para ressoar com a música do universo, que, olha, já está tocando. E qual é o resultado final dessa sintonia toda? É a busca pelo um. Um é o unificado, coerente, ressoando com uma realidade que também é unificada, um estado de integração total. Essa citação final nos lembra do nosso papel nisso tudo. Cada escolha que a gente faz, cada pensamento que a gente tem, não acontece no vácuo. Tudo isso contribui para o campo coletivo, para a memória da humanidade. Nós somos co-criadores ativos dessa realidade. E assim, a nossa análise de hoje termina com uma pergunta, mas não como um teste, e sim como um convite. Sabendo que cada pessoa é um ponto de ressonância no universo, como é possível hoje mesmo começar a afinar a própria vibração para criar mais harmonia, mais clareza e mais bem-estar na vida? A exploração começa agora, dentro de cada um.